Contos da Casa, Saúde Mental e a Orelha de Van Gogh. Prólogo. A cidade de Arles. Por que Van Gogh cortou a própria orelha? O pintor holandês é um dos artistas mais famosos e admirados da história da arte. No entanto, muitas vezes suas obras são colocadas em segundo plano em relação a esse acontecimento trágico envolvendo uma automutilação. Apesar de ser muito conhecida, essa triste passagem da vida de Van Gogh, ou Van Gogh, caso você prefira uma pronúncia mais holandesa, ainda está envolta por segredos e revelações desconhecidas pela maior parte das pessoas. Van Gogh cortou a própria orelha em Arles, cidade do interior francês para o qual o pintor se mudou em fevereiro de 1888. Em Arles, ele teve um dos períodos mais criativos de sua carreira, tendo pintado mais de 200 quadros. Contudo, também passou por um delicado momento mental, mesmo estando ao lado de uma das pessoas mais importantes de sua vida. Capítulo 1. Gogh e Gauguin. Durante o outono de 1888, Van Gogh estava morando e trabalhando na Casa Amarela, em Arles, com o renomado pintor Paul Gauguin, seu colega de trabalho e amigo favorito. Grandes obras de ambos os artistas foram criadas nesse período, como O Pintor de Girassóis e O Café à Noite. A relação dos dois, entretanto, era muito conturbada e cheia de desconfianças, e tudo começou a piorar em dezembro do mesmo ano. Gauguin desconfiava que poderia estar sendo explorado por Van Gogh, que, por sua vez, tinha medo de ser abandonado pelo amigo. A tensão chegou ao ápice no dia 23 de dezembro de 1888. Não se sabe ao certo onde isso aconteceu, se na Casa Amarela em que moravam, nas ruas de Arles ou em um hotel. Mas é fato que Van Gogh e Gauguin tiveram uma discussão intensa naquela noite. Alguns historiadores dizem, inclusive, que Van Gogh chegou a perseguir seu colega francês com uma lâmina. Porém, segundo outros pesquisadores, essa informação é pouco embasada e, portanto, inconclusiva. Contudo, essa briga, com ou sem perseguição, fez com que Van Gogh tivesse um colapso mental tão grande a ponto de cortar a própria orelha esquerda. E aí sim, com uma lâmina. Essa terrível atitude causou um sangramento muito sério e fez com que o pintor holandês perdesse uma parte considerável da orelha. Mas o que ele fez com o pedaço arrancado? Capítulo 2. A orelha e o bordel. Van Gogh realmente não estava bem. Após decepar a própria orelha, ele a levou para um bordel. Sim, um bordel. O artista embrulhou a orelha mutilada em um papel e entregou a uma das moças que trabalhava no local. Por muito tempo foi divulgado que a mulher presenteada com essa parte tão importante do sistema auditivo era uma prostituta conhecida de Van Gogh. Mas, recentemente, essa informação foi refutada pela escritora Bernadette Murphy. Após muitas pesquisas, a autora descobriu que a receptora da orelha de Van Gogh se chamava Gabrielle Berlatier e era apenas uma empregada doméstica do bordel. Porém, Gabrielle fez questão de manter em segredo esse acontecimento traumático envolvendo um dos maiores pintores de todos os tempos. Apesar disso, chamou a polícia após receber a orelha de Van Gogh. E após algumas horas, os policiais encontraram o artista na Casa Amarela e o levaram até o hospital. Infelizmente, os médicos viram que já era tarde demais para recolocarem a orelha no devido lugar. Ao saber da trágica notícia, Gauguin mandou um telegrama para Theo, irmão de Van Gogh, que pegou um trem na mesma noite e foi até Arles. Van Gogh teve alta após uma semana e começou a tratar a automutilação apenas como mais uma infelicidade de sua vida. Não por acaso começou a pintar autorretratos com a orelha enfaixada para mostrar que aquela era sua nova condição. Negativamente, as demais condições de saúde do pintor continuaram o perturbando. Capítulo 3. Saúde mental. Mesmo sendo brilhante e genial, Van Gogh viveu uma vida melancólica. O pintor não teve o merecido reconhecimento enquanto era vivo e conviveu com diversas confusões mentais. Não é possível diagnosticar com precisão quais eram as condições que causavam as crises e os colapsos de Van Gogh, mas é fundamental ressaltarmos o quanto essas circunstâncias o fizeram sofrer. Esses fatores mentais, unidos a um temperamento forte e a problemas com bebidas alcoólicas, nos ajudam a compreender o porquê de Van Gogh ter cortado a própria orelha em um momento de decepção, raiva e descontrole.
E em julho de 1890, essa série de problemas fez com que o pintor se matasse com um tiro no peito. Por mais triste e trágico que sejam, o suicídio e a automutilação da orelha contribuíram para que a popularidade póstuma de Van Gogh tomasse proporções gigantescas e mundiais. Mas também, mesmo que de forma exageradamente romantizada, fizeram com que o pintor se tornasse um dos maiores símbolos nos processos de conscientização a respeito de doenças e confusões mentais. Afinal, a orelha de Van Gogh era para ter sido algo importante apenas para o próprio Van Gogh. Porém, falar sobre motivos que o levaram a cortá-la é algo que pode salvar as vidas de inúmeras pessoas que estão sofrendo em casas amarelas, noites estreladas ou em qualquer lugar e época do mundo.